obviamente reduzindo as desigualdades, sem nenhum preconceito de origem, raça, sexo, cor, idade ou qualquer outra forma de discriminação. A falta de conhecimento em relação ao conceito contemporâneo de direitos humanos torna os avanços em relação a essas conquistas um perigo numa sociedade que está permeada de tecnologia e de redes de comunicação. Então, é preciso chamar a atenção em relação à leitura da nossa Carta Magna para evitar, né, que esses conflitos prejudiquem os avanços que foram conquistados ao longo dos anos. E eu destaco o movimento do ativismo e pró-direitos humanos nessa concepção contemporânea, moderna, mais avançada, os avanços em relação à questão, por exemplo, da saúde da população negra, do enfrentamento à violência contra a mulher, que é uma temática importante, e da saúde integral da população LGBTQIA+. E é com essa perspectiva de direitos humanos contemporâneos e de combate à desinformação e à intolerância nas redes sociais que a gente começa o nosso debate de hoje com os convidados. Quero agradecer a participação do Andrei Lemos, historiador, tecnologista em gestão de políticas públicas em saúde, mestre em políticas públicas pela Fiocruz, e já atuou em políticas de IST, HIV, AIDS, hepatites virais, Política Nacional de Saúde Integral de LGBTQIA+, e da população negra. Atualmente, André é presidente da União Nacional de Lésbicas, Gays, Bissexuais, Travestis e Transsexuais. Quero agradecer também a doutora Maria dos Remédios, doutora e mestre em saúde coletiva pela UNB, especialista em direito sanitário pela Fiocruz e defensora pública do Estado da Paraíba. Os nossos agradecimentos também ao Pedro Falcão, estudante de saúde coletiva da UNB, pesquisador do Laboratório ECOS, de Informação e Comunicação em Saúde, participou como pesquisador graduando em dos projetos do Observatório da Saúde, LGBTQIA+, do Núcleo de Estudos em Saúde Pública, e da pesquisa nacional DIVAS, Diversidade e Valorização da Saúde, do Ministério da Saúde. Quero agradecer também a professor Rodrigo Botelho, meu querido amigo, professor do Departamento de Ciência e Gestão da Informação da Universidade Federal do Paraná, doutor em Ciências da Comunicação pela USP, com pós-doutorado no Internet Media Lab da Universidade Complutense de Madrid, na Espanha. Então, boa noite a todos os que nos veem nesse momento, nessa live maravilhosa. Eu quero passar a palavra para os nossos convidados, começando com o André, para que comente um pouco, né, a partir da sua experiência, a visão dele em relação à questão dos direitos humanos e esses conflitos que acontecem hoje nas redes sociais com discursos de intolerância e ódio. É isso. Boa noite a todos e vamos começar o nosso debate. André. Boa noite a todas e todos e todes. Eu me chamo Andrei Lemos, como a professora Elmira já me apresentou, e queria, antes de tudo, agradecer, né, o convite, né, do ECOS, do NESP, né, de ter a oportunidade de participar dessa atividade. Eu já acompanho o trabalho do NESP há algum tempo, né, e sei do comprometimento, né, dos pesquisadores e das pesquisadoras desse instrumento para estar cada vez mais ampliando conquistas, garantindo direitos e promovendo equidade. Bom, eu sou historiador de formação e aí não consigo falar se não olhar um pouco para a história, para a origem, né? Então, eu tenho alguns vícios de professor de história. Mas o que é importante, né, quando a gente fala da disseminação do ódio, da falta de responsabilização e de instrumentos que nos assegurem, que nos protejam, né, é importante também que a gente lembre que tem um processo histórico onde
algumas identidades foram subalternizadas, negligenciadas, rejeitadas, discriminadas. Então, quando a gente fala de população LGBTQIA+, é importante a gente lembrar que esse não é um debate, que essa luta não é uma luta de hoje, né? É uma caminhada longa, né, de enfrentamento ao preconceito, à pecaminização, à criminalização e à patologização, né, dessas identidades, dessa população. Então, eu trago para a gente poder iniciar esse debate de que nem em toda a história da humanidade a homossexualidade foi criminalizada ou enxergada como um desvio de comportamento. Em algumas sociedades, ela inclusive foi exaltada, valorizada, cultuada, e ainda hoje nós temos alguns lugares do mundo que a transexualidade, por exemplo, é algo divinizado, né? Então, nós temos diferentes contextos sociais, culturais e históricos, né, éticos, que vão ampliando esse nível de informação ou de discriminação. No nosso caso, mais pegando o Ocidente, né, eu acho que tem alguns fatos que são importantes. Primeiro, que desde aproximadamente do século XII, que a igreja começa a se posicionar com relação à homossexualidade e à bissexualidade, né? Faz um movimento bastante rígido no sentido, né, de afirmar que o sexo tinha que estar relacionado apenas à procriação, e o sexo que não se visse para a procriação, esse sexo era um sexo pecaminoso, né? De desvio de comportamento. Então, depois disso, nós vamos ter algumas experiências que vão construir determinadas narrativas, né? Que vão desde transformar, né, essas práticas, digamos assim, dissidentes do que estava estabelecido como padrão de comportamento, como crimes, né? Ou como pecados, ou como patologias. Mais próximo já, né, do século XIX e XX, a gente vai ter a medicina se aproximando desse debate e entendendo que era uma patologia, né? Chegaram-se, inclusive, a realizar algumas experiências que acreditavam que dando um choque ou fazendo algum tipo de cirurgia, né, em um determinado lado do cérebro do ser humano podia definir a sua sexualidade enquanto o que estava colocado como padrão da sociedade naquele momento. Então, tudo isso, né, foi sendo, né, derrubado por terra graças à ciência e à luta política, né? Eu acho que nos últimos anos a ciência colaborou bastante, mas principalmente porque foi provocada pela mobilização social. Essa luta e essa resistência da população LGBT não é algo novo dos dias atuais. É algo que vem se arrastando, né, há várias décadas, até mais de séculos. Mas ela tem um marco, que é a revolta de Stonewall, né, quando, em 28 de junho de 1969, um grupo, né, de lésbicas, travestis, homens gays, drag queens, né, se rebelam contra o autoritarismo da polícia nova-iorquina, que há algum tempo, né, se posicionava de forma bastante opressora e que delimitava o comportamento dessas pessoas, os espaços que elas podiam circular, inclusive com uma necessidade de
de corrupção, né, para que elas pudessem frequentar aquele espaço. Então, de lá para cá, é que a gente vai ter um conjunto de iniciativas em vários lugares do mundo de reafirmar que não aceitariam mais nenhum tipo de opressão a essa liberdade de ser e de amar. No nosso caso, do Brasil mais específico, essa luta começa no final dos anos 70, né? Um pouco de debate dentro do movimento sindical e do movimento mais presente dos intelectuais, onde eles a discutir que esse conceito também precisava ser enfrentado nessas lutas que se colocavam anti-listas, né, anti-opressoras, e começam a denunciar uma série de violações de direitos com relação à população LGBT que aconteciam no Brasil e, inclusive, em outros países, principalmente países que tinham regimes socialistas, comunistas, mesmo autoritários. Acontece que nos anos 80, você tem, com a chegada da AIDS no Brasil, uma necessidade de reorganização dessa sociedade civil para poder dar resposta a um problema de saúde pública que era enxergado como um problema segmentado da população de homossexuais e travestis e que era negligenciado pelo Estado porque tinha uma ignorância com relação à doença, não se sabia muito como lidar com aquele agravo e essas pessoas eram entregues aos cuidados ou da família, e muitas vezes a família não sabia o que fazer, não queria cuidar, e também jogava essas pessoas no meio da rua. Então, essa luta contra a discriminação das pessoas LGBTs, ela vem se arrastando com vários períodos e vários, digamos assim, enfrentamentos diferentes. Ao longo dessa caminhada, vários discursos vão sendo construídos. Esses discursos que desumanizam essas pessoas, que pega a população LGBT e coloca no lugar da promiscuidade, da marginalidade, da falta de capacidade, né, da vulgaridade. Ou seja, é um debate que está muito voltado à moralidade e não ao direito. Né? A gente consegue mudar esse caminho desse debate, talvez nos últimos 20, no máximo 30 anos. É quando, nos anos 90, o movimento LGBT no Brasil começa a não queremos mais ser enxergados como pessoas que só têm doenças sexualmente transmissíveis. E aí a gente começa a fazer um debate de construir um diálogo com outros setores da sociedade para além da saúde. Né? A nossa luta agora não pode ser mais só pelo preservativo ou pelo coquetel antirretroviral. É preciso garantir outros direitos para que essa população seja reconhecida na sua cidadania e tenha sua dignidade garantida. Não posso esquecer que teve um protagonismo fortíssimo do movimento social para incluir esse debate na Constituição em 1986. O quesito lá, aliás, a Constituição de 88, o item número 5, o item 5 lá, o artigo 5º, que fala, né, de que é vedada a discriminação, né, não estou lembrado agora se a palavra é orientação sexual ou opção sexual, mas é também fruto de muita luta que esses movimentos se mobilizaram, inclusive, para alterar as constituições estaduais e as leis orgânicas das capitais. Então, isso também foi resultado de muita mobilização social. Ocorre que no final dos anos 90, início dos anos 2000, a gente tem uma conferência internacional de Durban, onde nessa conferência, que era contra a discriminação racial, xenofobia e outras formas correlatas de intolerância, os movimentos sociais denunciaram todas as formas de violência e a delegação brasileira, representada pela sociedade civil e pelo governo, se responsabiliza, né, de fazer algo que promova os direitos dessas populações e que ajude no enfrentamento ao preconceito, à desigualdade e às violências. Então,
mas todo esse tempo a gente LGBT sempre foi obrigado a combater um discurso de ódio. Esse discurso de ódio, que inclusive quando surgem as primeiras paradas LGBTs no Brasil, nós levávamos pedrada, lata de cerveja, né? As pessoas reagiam das formas mais violentas. Era como se esses corpos não tivessem o mesmo direito de ocupar aqueles espaços. Era como se as nossas palavras de ordem não pudessem ser ouvidas publicamente, né? Porque era algo sujo, né? Associado à marginalidade. Então, a parada de São Paulo, por exemplo, que acho que começa em 96, se eu não estiver enganado, acho que é 1996, né? Ela enfrentou muita barreira para que ela pudesse, né, sair e permanecer naquele espaço. E assim foi em vários estados do Brasil. Então, eu estou trazendo um pouco desse resgate histórico, porque hoje eu respondo muito esse tipo de questionamento quando eu vou dar entrevista para a imprensa, que elas sempre perguntam, mas olha, como é lidar com esse ódio hoje nas redes sociais? E eu sempre digo que esse ódio, que essa violência, né, que essa agressão verbal, psicológica, ela não nasce com as redes sociais. É algo que já existia e que a gente enfrentava, inclusive, na rua, né? E que, durante um tempo, começou a ser coibida, porque o movimento LGBT lutou, inclusive, para que os crimes de LGBTfobia fossem assistidos pelas delegacias especiais das mulheres, em vários estados isso ocorreu. Então, a gente começou a ter mais a presença das defensorias públicas, das comissões de direitos humanos da Ordem dos Advogados do Brasil, das Assembleias Legislativas. Começou-se um nível de articulação para fazer com que esse tipo de violência não se materializasse mais na rua, né, ou na escola, ou no trabalho. E ainda hoje permanece, né? Mas acontece que eu penso que a rede social, de uma certa medida, como ela, entre aspas, democratiza o acesso, todo mundo pode se esconder através de um perfil e falar o que pensa e o que sente, né? Ela meio que sinalizou a possibilidade das pessoas que já antes, né, acreditavam na impunidade se sentissem ainda muito mais livre para cometer todo tipo de crime, todo tipo de calúnia, difamação, acreditando que não podem ser penalizadas. Então, eu penso que nós temos ainda um grande desafio no nosso país, nesse sentido, de fazer com que nós tenhamos um monitoramento, né, desse espaço, mas com a legislação séria, sem se tornar censura. Nós não podemos nunca, né, defender a censura, nem o cerceamento da liberdade de expressão. Mas é importante que a gente fortaleça os instrumentos de educação e de informação para que o conjunto da população identifique qual é a diferença, né, entre a liberdade de expressão e entre a violência que a gente comete em nome da liberdade de expressão, achando que pode agredir, né, desqualificar e, inclusive, estimular a violência que as pessoas continuam sofrendo na rua, né? E, para finalizar minha fala, eu queria lembrar que todo esse ódio, né, toda essa intolerância, além de ter uma forte raiz no preconceito, também precisa ser responsabilizada pelas instituições que compõem a nossa sociedade. Porque ao longo dessa história, essa população, além de ser invisibilizada, além de ter suas vidas precarizadas, elas são negligenciadas nos direitos. Quando a gente fala que existe uma LGBTfobia institucional, é porque as instituições muito pouco fazem para combater esse tipo de discriminação. E por conta disso, né, acaba se legitimando esse processo de exclusão e de violência contra essas pessoas. E, principalmente, né, o discurso que algumas lideranças políticas e religiosas de um fundamentalismo ainda conservador e da Idade Média, né, continuam proferindo na televisão, no rádio, na tribuna do parlamento, mais uma vez reafirma para o outro que ele tem o direito de tirar a vida daquela pessoa, porque aquela pessoa não merece respeito e não pode nem ser considerado um ser humano.
Então, é importante que a gente comece a identificar que esse processo ele já existia e, principalmente, reconhecer quais são as responsabilidades que estão colocadas para esse desafio de enfrentar essa onda de ódio e de intolerância nas redes. Obrigado, gente. Obrigada, André, pelo seu depoimento e as suas colocações importantíssimas para o debate. E pegando a deixa da questão do papel das instituições, eu vou convidar a doutora Maria dos Remédios para dar continuidade a esse debate e essa live. Obrigada. Cobrar, não é, professora Elmira, da instituição Defensoria Pública, o que ela tem feito. Boa noite a todos. É um prazer muito grande estar aqui, uma satisfação grande de estar com pessoas tão qualificadas, pessoas que estão no meu coração. Bom rever cada um. Para mim é uma honra, professora Elmira, estar compartilhando deste debate mediado pela senhora, pela professora, que é uma professora de excelência, que é conhecida na UNB pelas suas práticas democráticas, pelas suas práticas de respeito, de suas práticas que sempre elas estão para respeitar a dignidade da pessoa humana. Então, esse debate ser mediado por uma pessoa na sua qualificação, para mim, é uma honra, me enobrece. Falar de direitos da população LGBT. Primeiro, a professora Elmira colocava para a gente a Constituição Federal. E eu começo aqui a conversar com vocês, a dialogar, trazendo o artigo 5º da Constituição, que ele está nos capítulos, um dos títulos mais importantes da nossa Constituição Federal, que é a garantia dos direitos individuais. E o seu artigo 5º, um dos mais preciosos da Constituição, para mim, ele é o mais precioso, ele diz que todos somos iguais perante a lei, nós temos os mesmos direitos. E a gente vai colocando, como o André vai colocando na história, a gente vai trazendo e a gente vai percebendo. É mesmo? Todos nós, de verdade, temos os mesmos direitos? Talvez nós tenhamos muitas leis, nós tenhamos uma Constituição que nós a chamamos de Constituição Cidadã, porque ela foi escrita também pelas mãos dos movimentos sociais organizados e os seus parlamentares que foram eleitos constituintes para escrever esta carta, esta lei magna que está vigindo até hoje, a Constituição Cidadã de 88, onde traz também já os princípios desde a Revolução Francesa da liberdade, igualdade e a fraternidade. Os direitos sociais, os direitos individuais que nós estamos vivendo hoje e querendo efetivar. A nossa Constituição brasileira, ela diz que todos são iguais e a gente não percebe isso quando a gente vê uma batida policial onde o branco é melhor tratado do que a pessoa preta. Quando a gente vê que não é respeitado o direito de uma pessoa no seu emprego pela sua condição ou pela sua orientação sexual. Então, onde é que está o direito, onde é que está a igualdade, onde está o respeito? E por que essa lei não é efetiva? Nós temos uma Constituição desde 88, nós já temos 30 anos, nós temos uma democracia relativamente muito jovem, não é? Mas a nossa Constituição, enquanto ela não tiver uma outra substituindo, ela tem que valer. E existe um espaço, existe uma lacuna muito grande entre o legislativo, né, e que não efetiva os direitos dos cidadãos, os direitos sociais. Para essa população LGBTQI+, a gente diz que tem uma conquista de direito. É uma conquista de direitos. Mas vejamos,
como esses direitos foram conquistados. O nosso parlamento, os nossos representantes no legislativo, eles vêm de uma sociedade, não é? Eles vêm de uma sociedade que é uma sociedade racista, preconceituosa, e por isso nós temos 30 anos que ainda não foi legislado, não foi ainda aprovado uma lei para criminalizar a homofobia. A homofobia hoje, ela é crime, ela foi criminalizada, mas não foi pelos nossos parlamentares, foi pelo Supremo Tribunal Federal. Muitas conquistas da população LGBTQI+, elas foram conquistadas e efetivadas através de jurisprudência no Supremo Tribunal Federal, quando isso seria papel do nosso legislador. E por que o legislador ainda não fez essa lei? Não é? Por conta do seu preconceito. Elas ficam esbarrando na Comissão de Constituição e Justiça, ela não anda. É preciso, Norberto Bobbio, ele fala no seu livro, A Era dos Direitos, que hoje a nossa luta é fazer valer esses direitos, é a gente não perder esses direitos que a gente está conquistando. Toda essa força dos movimentos foi muito importante. Foram os movimentos sociais, os movimentos da população LGBTQI+, que através de uma advocacy, através de litigâncias estratégicas, chegaram ao Supremo Tribunal Federal. Foi quando o Supremo Tribunal Federal, através de uma decisão, de uma jurisprudência, é que nós temos hoje o casamento homoafetivo. Qual a importância do casamento homoafetivo? A importância do direito. Primeiro, porque é constitucional. Primeiro, porque nós todos somos iguais perante a lei. E, através do direito do casamento, existe o direito de herança, existe o direito de seguros de saúde, seguros de vida. Você pode, através do direito do casamento, requerer a pensão alimentícia. Então, decorre desse direito um ramo de outros direitos de família que são necessários para todo ser humano, para toda a coletividade. A importância também dessa litigância no Supremo Tribunal Federal é que os movimentos, eles não estavam litigando apenas para o individual, para uma pessoa, mas estavam litigando para todo um coletivo, para toda a população. É claro que também esses movimentos organizados, os movimentos LGBTQI+, organizados, chegaram ao tribunal, mas também com o apoio das instituições, da Defensoria Pública, da Comissão de Direitos Humanos, da Ordem dos Advogados do Brasil, para efetivar esses direitos. O direito agora, mais recente, passou anos, né? Mas, enfim, o Supremo Tribunal Federal, através de uma decisão, concede o direito. Eu não digo nem conceder o direito, é ratificar o direito que é constitucional, né? A pessoa homossexual, ou seja, de qualquer quadradinho, de qualquer caixinha, LGBTQI+, de doar sangue, né? E ainda teve que passar por um tempo, porque a Anvisa não regulava. Aqui mesmo, na Paraíba, aconteceu de as pessoas quererem, num tempo desse, num período de pandemia, onde as pessoas precisam de sangue, as pessoas iam até o hemocentro e eles não, porque a Anvisa não modificou, a nota técnica ainda permanece a mesma. Então, gente, isso é assim. Aí eu pergunto, cadê a igualdade? Nós, muitas vezes, eu digo que nós estamos num país onde nós somos cidadãos de papel, porque nós temos muitas leis que nos garantem direitos, mas precisam ser efetivadas, precisam de garantir no dia a dia, precisa garantir de verdade ao cidadão.
né? Então, outros direitos que vão... Porque é necessário que esses direitos sejam efetivados. Eu ouvi a fala do André, eu achei muito importante ele falar assim, das políticas públicas de saúde, mas eu digo também que essa criminalização, né, foi importante, a criminalização do crime de LGBTfobia, ele é importante por quê? Porque a partir da criminalização, o Estado, ele vai fazer políticas públicas, promover políticas públicas para essa população, que até então não se conhecia o nível de violência, onde acontecia, qual tipo de violência. O Estado não tem nenhum dado dessa população, porque ela não era notificada. Quem sofria um crime por LGBTfobia, quando chegava na delegacia, não era criminalizado, não era nada, se tratava como um crime qualquer, uma injúria, uma difamação, geralmente não dava em nada. Hoje é um crime tal qual, assemelhado ao racismo, e assim ele deve ser. Há que ter também uma grande luta e uma grande, digamos assim, uma grande atenção dessa população ao sofrer uma discriminação por LGBTfobia, ela tem que chegar na delegacia para fazer o seu boletim e exigir isso. E eles já estão chegando para a gente com não é uma queixa, mas já estão chegando para a gente com essa demanda, porque, primeiro, no boletim de ocorrência, nem todos os lugares têm para você dizer qual é a sua orientação sexual, de gênero, não tem. Então, é preciso que tenha isso nos boletins, mesmo aqueles eletrônicos, os boletins de delegacia. Depois, é necessário qualificar mesmo que o crime é LGBTfobia, por homofobia, tem que ser qualificado, e isso vai ser uma luta. O STJ, o Supremo Tribunal Federal já decidiu, vai criminalizar, mas não é uma coisa assim tão fácil de a gente efetivar esse direito. Nós vamos ter uma luta grande por aí. Nós temos que exigir, assim como teve as delegacias, foi uma luta, quando logo a Lei Maria da Penha ela foi publicada, não foi fácil dessa lei ser concretizada. Muitas pessoas chegavam na delegacia, os delegados não levavam a sério, colocavam outra qualificação e ficava por isso mesmo. Então, foi necessário os movimentos se organizarem e modificar e aperfeiçoar a lei. E hoje ela é efetiva. Assim vai ser também para a população LGBT. Vamos ter uma luta grande pela frente. Vamos exigir também que tenhamos uma delegacia específica, né, para esses crimes, porque para chegar na delegacia não seja mais discriminado, que não sofra também, além da discriminação, a humilhação, não é? Então, é importante e vai ser uma luta que a gente vai ter que enfrentar para ser efetivado esse direito da reparação, porque o crime de LGBTfobia, por homofobia, não é um crime comum como outro, de briga de trânsito ou de briga de futebol. O crime de homofobia, ele tem a motivação específica, ou ela é por gênero, não é? A motivação é gênero, a motivação gênero e... Me ajuda, o nome fugiu. A motivação por gênero, quando você... Gênero e orientação sexual. Exatamente. Obrigada, Gustavo. Me ajudou aqui. Então, como temos motivações específicas, então é um crime específico. E então ele tem que chegar na delegacia e ser acolhido, ser respeitado, porque senão são ele sofre duas vezes. Sofre lá fora, porque recebeu
porque foi discriminado, né? E vai sofrer na delegacia, porque chegando na delegacia ele vai ser outra vez destratado e discriminado. Então a gente tem que estar vigilante, sociedade, e a Defensoria Pública, ela é uma instituição que preza pela promoção dos direitos e pela defesa dos direitos, principalmente dos direitos das minorias, dos direitos dos invisibilizados, dos direitos das pessoas mais vulneráveis. A gente tem que estar atenta a isso, a essa questão da criminalização da homofobia, que é muito sério no Brasil. Então, era mais ou menos isso que eu gostaria de falar. E uma outra coisa que eu gostaria também de ressaltar é que nós não temos políticas públicas porque nós não conhecemos essa população. Essa população, ela para o Estado, ela é invisível. Quando o Estado, ele não tem uma lei para proteger essa população, o próprio Estado está discriminando essa população. É o próprio Estado que está discriminando. Então, com os boletins de ocorrência, então a gente vai ter meios, a gente vai ter como estudar essa população e essa violência. A gente tem uma pesquisa que foi do grupo da Bahia, o grupo gay da Bahia, que a gente viu que a cada 19 horas, uma pessoa LGBT está sendo morta. De 75% dos alunos que chegam na escola, 75% dos alunos, eles deixam a escola, eles sofrem violência verbal. Ora, gente, a violência verbal é uma violência cruel. Ela pode ser até invisível, ela é imaterial, mas ela fere a alma. A violência do olhar, ela fere a alma. A discriminação de uma palavra, ela apunhala a alma da pessoa. Então, muitos dessa população, eles não conseguem estudar, não conseguem completar o seu ano letivo, porque não aguenta a discriminação, porque não aguenta a reprovação, porque não aguenta o olhar, porque o seu caminhar incomoda, porque o seu gesto incomoda, porque a sua voz incomoda, e isso faz com que ele não queira mais ir para a escola. Ele fique em casa, ele fique recluso, e isso é um crime, porque o Estado está sendo negligente com isso. E o que é que a gente pode fazer? O que a gente faz é que quando o Estado ele não vai agir, então se recorre ao Supremo Tribunal Federal, ao Judiciário, né? E o Judiciário está decidindo, é quem está garantindo esses direitos. Porque até que a gente também tem que lembrar que essa decisão do Supremo Tribunal Federal, ela vigora, ela vige, ela tem valor e ela vai valer até que o legislador, elabore uma lei. Até lá, essa é a lei, nós vamos ter a lei da discriminação por racismo, tá certo? E uma outra questão, por último, que eu gostaria de falar, é a respeito de... Deixe-me ver, eu fiz aqui algumas anotaçõezinhas, veja se eu tenho mais alguma coisa. Não, por enquanto é só isso mesmo. E dizer que, assim, a Defensoria Pública na Paraíba, era isso, eu lembrei o que eu ia falar. No ano de 2018, no final do ano de 2018, nós tivemos aqui uma demanda muito grande, a demanda de pessoas que se sentiram, foram discriminadas e se sentiram agredidas mesmo na sua dignidade, com as violências das redes sociais, né?
contra a população LGBT, através de vídeos em grupos de WhatsApp. Então, foi quando o Ministério Público Federal, o Ministério Público Estadual, Defensoria Pública da União, Defensoria Pública do Estado, a Ordem dos Advogados do Brasil, criamos esse fórum interinstitucional para receber as demandas de violências por discriminação. E esse fórum somos nós, da Defensoria Pública, que coordena e que aporta também, está na nossa página, onde chegam as demandas por discriminação, seja essa discriminação nas redes sociais ou não. Então, a gente recebe e a gente encaminha e vai agir conforme o caso requer, não é? Muitas vezes, como aconteceu de um determinado partido candidato, que a gente já encaminhou e foi o Ministério Público Federal que resolveu a situação. Então, é algo assim que a gente fica, como instituição, a gente tem que ficar atento às demandas que nos chegam e atento a essa população. Nesse mesmo final de ano, a população LGBT, aqui os movimentos na Paraíba, eles se sentiram assim, não ameaçados, mas eles se sentiram assim que estavam incomodados com a situação, e como o casamento não é lei, mas não existe a lei no papel, é uma jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, os movimentos nos procurou para a gente realizar aqui na Paraíba o casamento coletivo. Então, eu digo, e até comentava, que foi um casamento muito bonito, com a participação de muitos casais homoafetivos, esteve presente toda a comunidade. O mais importante não foi a romantização do casamento, mas a efetivação, a conquista de um direito, não é? E foi importante porque toda a comunidade participou. Nós passamos uns 15 dias sempre noticiando, estava sempre em evidência nos meios sociais, nos meios de comunicação. Isso é importante porque faz as pessoas refletirem, faz as pessoas pensarem. Eu não acredito que exista uma família que não tenha uma pessoa homossexual. Não existe. Em toda família tem. E a gente tem que... E é um ser humano. Qual é a diferença? É um ser humano como outro qualquer. Nós todos somos iguais, nós temos alma, nós temos personalidade. Então, o princípio da dignidade da pessoa humana é inviolável, ele é fundamental, ele é constitucional. Então, é algo sagrado, que a gente é inviolável, que a gente não pode nunca esquecer. E a gente tem que respeitar o outro. A gente tem que olhar o outro como a gente se vê. Tratar o outro como eu gosto de ser tratado. Respeitar o outro como eu quero ser respeitado. O jeito, a voz, cada um tem a sua. O meu jeito de falar pode não agradar muita gente. A minha voz pode não ser suave para muitos ouvidos. Mas nós somos seres humanos. E como ser humano, a gente tem que se tratar, tem que se respeitar. A gente tem que ter afeto uns com os outros. A gente tem que ter respeito mesmo. É isso que está faltando na humanidade. E eu vejo que a gente está se voltando. A gente está numa conquista, o mundo está bem acelerado para conquistar muitos direitos, e de repente parece que ele dá um freio e começa a voltar, e começa a regredir, a pensar. Eu tenho pensado ultimamente que a gente vivia, era como assim, se a gente era feliz e não sabia, a gente vivia numa era em que a gente estava sempre procurando, estava sempre conquistando direitos, conquistando espaços, mas de repente a gente se vê impedido disso. Olha, uma outra coisa aqui na Paraíba que a gente enfrentou, e a Defensoria Pública
agora mesmo em Campina Grande e aqui em João Pessoa, são as leis municipais para proibir que as escolas falem de educação sexual. Isso é inconstitucional, gente. O que é, eu não sei, as pessoas acreditarem em ideologia de gênero nas escolas, vai ensinar o aluno a ser, vai ensinar a criança a ser homossexual. Desde quando se ensina? Desde quando ensinar a respeitar o outro faz com que o outro seja homossexual? Gente, isso não é uma coisa que isso se nasce. Não é algo que, eu vou porque a minha professora disse que é certo. Nenhuma professora ensina isso. Nenhuma professora vai chegar numa sala de aula e dizer que você pode mudar. Eu ouvi a ministra, né, da família, falar que as escolas, os professores estavam ensinando as crianças a serem, olha, você não é homem não, você é mulher, isso não existe, gente. Eu estou com um vídeo dela, assim, que eu fiquei sem acreditar e ouvi várias vezes. Não existe isso nas escolas. Os professores são responsáveis, os professores receberam formação para isso. Eu tenho o privilégio de ter uma formação iniciada, minha formação de base, com as filhas de Santa Teresa. São religiosas, mas são religiosas não fanáticas, mas são religiosas cristãs na essência da palavra. São religiosas na essência da palavra cristã, de respeitar, de acolher. São católicas, e no nosso colégio nós tínhamos professores que eram de outras religiões. Nós tínhamos professores de orientação sexual diferente, diversas. Nós tínhamos professores que tinham, e alunos que eram acolhidos. Então, eu aprendi a respeitar, primeiro na minha família, na minha casa, depois na escola, que são valores que são plantados na alma da gente e a gente leva para sempre. Então, esse problema a gente está enfrentando aqui na Paraíba, que de vez em quando tem uma vereadora aqui em João Pessoa que ressuscita essa lei, né, para proibir que as escolas falem em orientação sexual. E nós temos na Assembleia Legislativa alguns parlamentares com essa pauta da população LGBT. A Paraíba é um estado vanguarda. Nós temos leis protetoras, nós temos leis aqui, e quem não cumprir a discriminação por orientação sexual é crime, e acarreta multa em quem desrespeitar. Aqui na Paraíba, todo estabelecimento tem esse cartaz, onde a gente chega, porque é lei que cada estabelecimento, o que for público, de atendimento ao público, tem que ter esse cartaz. Discriminação por orientação sexual é crime e acarreta multa. Isso é importante. E nós tivemos também cinco responsáveis, 5 donos de estabelecimentos entraram com uma ação com a obrigação de não fazer, para revogar essa lei, para não afixar os cartazes. E nós revertemos isso, a Defensoria Pública entrou como amicus curiae, e a luta continua, e a Defensoria Pública está para ser atenta a essas demandas, promover os direitos e defendê-los. Essa é a nossa missão, fazer valer o direito. Obrigada, doutora Maria. Concluí. Eu agradeço a sua intervenção, a sua participação, e vou passar a palavra ao pesquisador Pedro Falcão, pegando essa deixa aí da invisibilidade de dados em relação a essa população, e uma omissão dos legisladores em relação às causas ligadas à homofobia. Pedro, por favor, a palavra é sua. Obrigada.
Olá, tudo bem? Eu quero agradecer primeiro por esse evento. Eu estou participando da organização. Agradecer toda a equipe Ecos por estar tomando essa coragem de falar sobre esse assunto, porque se não falamos nem em casa, imagina na internet com todo mundo, numa praça pública, né? E aqui eu estou representando como um estudante de saúde coletiva, que eu estou terminando minha graduação, criando cada vez mais meu senso crítico quanto a essas coisas, e antes de tudo, a LGBT. A LGBTTIA+. Tem o Q ainda, do queer, não esqueçam. E sobre essas provocações, é importante falar de dados. Hoje a gente estava já pesquisando sobre, procurando mais certo os dados, e os dados eles não têm uma qualidade tão boa, porque a gente, por exemplo, o IBGE não pergunta orientação sexual e nem dá a identidade de gênero, né? Falar assim, você é uma mulher cis, você é uma mulher trans, você é um homem cis, você é um homem trans, ou se você quer reconhecer outra identidade, o IBGE tem que ter essa responsabilidade. Outra provocação que eu faço escutando o Andrea Remédios, que a gente não vive uma democracia, a gente vive uma redemocracia, porque a gente ainda tem resquício da ditadura, a gente tem portas que o fascismo aproveitou e está aproveitando no exato momento. Então é uma luta social, é uma luta com todos os movimentos sociais que temos que sempre ir à frente, né? Eu também quero falar que, apesar da nossa mesa estar linda, essa live estar linda, falta muito representatividade. A gente do movimento LGBTQIA+, a gente tem muita gente e muita gente morrendo e a gente não tá sabendo, né? Essa mesa, por exemplo, a gente não tem uma travesti ou uma pessoa trans. Então, eu peço para que todas as pessoas que estão nos escutando que possam comentar, fazer perguntas sobre, e agradecer principalmente Diana, que está na organização também comigo, que ela está sempre revendo tudo. Ela está sempre ajudando a gente, ela tá preocupada, assim, como eu, com essa semana que ela possa ser o mais diversa possível, né? E aí eu anotei algumas coisinhas aqui, né? A gente tem que falar também desse discurso de ódio que a gente está vivendo em cima da comunidade LGBTQIA+, que há anos, né? Há anos. A gente tá o tempo todo rebatendo esse discurso de ódio. E aí chega uma figura política alta que vem naturalizar esse discurso, né? Naturalizar a LGBTfobia nas palavras das pessoas, naturalizar dentro de casa, dentro dos hospitais, naturalizar nos postos de saúde, naturalizar mesmo. A gente precisa desnaturalizar esse movimento LGBTQIA+. Outro ponto é sempre pensar que este movimento, a gente tem que pensar em 3 coisinhas, sempre, isso é base. Classe, gênero e cor dentro do movimento, porque o próprio movimento, né, a gente tem uma questão que a gente paga um pouco da nossa história, porque precisamos sempre relembrar que foram as travestis, as pessoas trans, que estavam sempre na linha de frente, lutando pela gente, né? E deixa eu ver o que mais. E o discurso de ódio, ele traz uma outra perspectiva para mim, que é o direito de amar e ser amado, né? Essa pandemia, ela trouxe uma solidão muito grande para a gente da comunidade LGBTQIA+. Então, um homem gay, negro, em casa, que não pode compartilhar o seu amor por conta de sua família, né? Isso é um direito humano. Ele precisa assumir. Uma travesti que fala bem, que chega em você e fala assim, eu não me sinto o direito de ser amada. Não me sinto. Não sei porque ela se sente ódio em cima dela mesma. Eu falo isso muito pelos muitos meus amigos trans, porque eles são tudo pra mim. Eu tô aqui pra relembrar sempre deles. E o discurso de ódio na internet, essa semana eu fiz a entrevista com o Samuel, quem puder verificar no post no Instagram do Ecos. Ele trouxe exatamente vários discursos de ódio sobre o corpo dele, o corpo LGBTQI dele, né? Ele fala, e ainda tem referências do nazismo, né? E aí,
eu não vou dar um texto aqui, eu não quero falar muito, mas eu quero repensar aqui com vocês que direito de amar e ser amado nós temos. É isso. Obrigado. Obrigada, Pedro. E agora, para fechar essa primeira rodada, eu vou passar a palavra ao professor Rodrigo. Olá, boa noite a todos. É uma satisfação poder participar dessa mesa tão bonita, com um tema tão desafiador e num evento bastante articulado dessa primeira semana da diversidade que a ECOS está organizando. E eu sou muito grato pelo convite para poder partilhar com vocês aqui um pouco das nossas experiências, das nossas ansiedades, não é? É até difícil escolher de onde falar e o que abordar, porque tem a questão pessoal que a gente traz, tem as pesquisas que nós realizamos sobre esses temas, não é? E eu até estava assistindo ontem uma das palestras da semana, e fiquei muito feliz com a condução do evento pela professora Fátima e com a participação da Diana, da Alexia, da Brenda, talvez eu não lembre mais de alguém. E eu não sei se foi a Alexia ou se foi a Diana que fez uma fala de como que ela se colocava naquele momento, né? Que lugar de fala. E ela falava que ela estava ali como mulher, mas também com a história dela, com as mulheres que antecederam ela na família dela, com as amigas dela, com o parceiro dela e com os desejos e as ansiedades. Eu achei isso muito bonito, né? Então, um pouco disso que falaram no evento ontem, e um pouco que o Andrei e a Maria dos Remédios também traz hoje, me faz pensar o quanto que isso é uma luta coletiva, né? As questões dos direitos humanos, os direitos humanos e os direitos LGBTQIA+, e os direitos dos negros, o direito das mulheres e de todas as minorias, ele é um direito humano e coletivo. Nós temos que trazer ele para o seio da universidade, nós temos que trazer esses temas para o ambiente universitário como algo para a gente pesquisar, para a gente militar, porque a universidade é esse espaço de pluralidade, de universalidade para a gente falar e construir políticas públicas, construir olhares, construir dados e construir diálogos. Né? Então, entendo que a importância desse evento está de estar dentro da universidade, numa universidade como a UNB, não é? Para dar luz, para chamar atenção para uma luta que é coletiva. Então, a questão dos movimentos LGBTQIA+, dos direitos das mulheres e de todas as demais minorias, ela é algo que deveria ser de todos nós, né? E não só do grupo em específico, né? E eu estava lembrando, durante essas falas, de uma frase que é atribuída a Isaac Newton, que diz que se eu vi mais longe, foi por estar sobre os ombros de gigantes. E eu fiquei pensando o quanto que, para a construção das políticas públicas, para as minorias, para a construção das políticas públicas, para a população LGBTQIA+, nós temos que olhar para a história, nós temos que olhar para os dados, nós temos que construir bases de dados sobre o que está acontecendo e ter um olhar sobre o discurso de ódio que se promove em relação à população LGBTQIA+, em relação às mulheres, em relação e tudo aquilo que combate, que é contra os direitos humanos, né? Então, é um pouco nesse sentido que nós, aqui na Universidade Federal do Paraná, temos olhado para as redes sociais digitais, não é? As redes sociais digitais, elas ganharam um holofote muito grande na sociedade da informação, na sociedade contemporânea. A internet ganhou um papel central nas nossas vidas. A política, a economia, vários aspectos da nossa vida hoje são mediados pela internet, pelo fluxo informacional que acontece na internet, não é? Então, quando a gente vai falar de discurso do ódio nas redes sociais digitais,
ou do discurso do ódio presente em plataformas digitais, etc., nós estamos falando de como que isso se materializa nesse espaço de registro da internet, não é? É como se nós colocássemos uma lupa sobre aquilo que já acontece na sociedade. O professor André lembrou muito bem, o discurso de ódio contra a população LGBTQIA+, não é algo novo, não é algo próprio da internet, não é algo que nasceu no seio da internet, né? A internet, no entanto, ela deu visibilidade e potencializou também o fluxo informacional desse discurso de ódio e o fluxo informacional das inverdades, das fake news ou de tudo que está no âmbito da pós-verdade, né? Então, eu prefiro olhar para a internet e para o discurso de ódio na internet contra a população LGBTQIA+, num sentido de que ali há tanto utopias como também distopias, não é? Então, eu imagino que a gente não pode olhar para a internet só pelo ponto de vista pessimista, de que ali é o lugar onde o discurso de ódio se manifesta, então é um problema das redes sociais, não é? De fato, mas também a memória. Ali está registrado quem disseminou esse discurso de ódio. Ali está registrado a forma como que ocorre esse discurso de ódio. E nós temos que, do lugar da universidade, do lugar de fala, das ciências que nós atuamos, no meu caso, na ciência da informação, das ciências da comunicação, colocar o aporte teórico, técnico, metodológico, que nós temos conhecimento para construir alternativas para isso que está acontecendo na internet, não é? Estava lembrando do Humberto Eco, quando o Humberto Eco fala que as redes sociais, né, deram voz a uma legião de imbecis. Quem sou eu para discordar do Humberto Eco, né? Mas o Humberto Eco, ele cria essa metáfora, não é? Que faz a gente entender essa ideia de a internet potencializando, as redes sociais potencializando, como se fosse colocando uma lupa sobre aquilo que nós compartilhamos como sociedade. O discurso de ódio é um fenômeno que deve ser combatido, porque por trás dele existem relações de poder, imposições de poder de um grupo em relação a outro, não é? De um grupo majoritário em relação a um grupo minoritário, etc. Então, esta forma que isso vem para a internet, potencializada, é o que nós precisamos começar a entender e como isso se manifesta na internet. Uma das coisas que nós temos estudado no nosso grupo, e eu queria aqui também mandar uma saudação muito grande para todo mundo que tem trabalhado conosco aqui no programa de pós-graduação em gestão da informação, que estão preocupados com isso que nós também estamos chamando de vulnerabilidades digitais, não é? Então, o discurso de ódio é mais uma das vulnerabilidades digitais que nós vamos enxergando dentro de uma cultura digital, não é? Dentro de uma ideia de cultura, de uma ideia ampla de cultura. Cultura no sentido do que nós compartilhamos, do que nós fazemos, dos ritos que nós partilhamos, de como nós nos portamos como uma sociedade que constrói coisas, que constrói ritos, que constrói acordos, não é? Que constrói sentidos. Então, está em construção uma cultura digital. Ela está em curso. E nesta construção dessa cultura digital, não é? Nós estamos chegando a essas vulnerabilidades, e é em relação a elas que nós temos que atuar. Então, um dos nossos doutorandos aqui no nosso programa de pós, que é o Luiz Lopes, está dedicado a estudar exatamente as formas de representação desse discurso de ódio, não é? Então, por questão de gênero, por questão de orientação sexual, por questão de raça, são várias as formas de manifestação do discurso de ódio. O que nós temos feito é coletar esses dados que estão presentes nas redes sociais, em alguns momentos Facebook, que é o trabalho do Luiz, mas a gente também tem utilizado outras técnicas para outras plataformas também, não é? Então, a nossa ideia é coletar esses dados, fazer análise desses dados para entender como que
esse discurso de ódio se manifesta para também criar alternativas para coibir, não é? Uma das formas que tem sido utilizada atualmente para o combate do discurso de ódio nessas plataformas tem sido a moderação, né? Então, uma vez que a gente entende como que o discurso de ódio se manifesta nas redes sociais digitais, a gente vai partir também, por análise de máquina, com a ajuda da informática, a detectar isso, onde isso acontece. Porque isso também acontece no nível do Big Data, não é? É um volume de dados muito grande. Então, a gente já vislumbra e já utiliza, em muitos casos, mineração de texto, computação, para monitorar onde o discurso de ódio está acontecendo, identificar, né? E identificar, inclusive, palavras-chave que estão associadas, né? O discurso de ódio vem associado a outras manifestações, a outros signos linguísticos ou a outros signos imagéticos, não é? Então, é importante que a gente entenda esses contextos onde acontecem o discurso de ódio. A Raquel, que é uma mestranda nossa também, está começando o trabalho agora também sobre isso. Nós temos alunos de graduação também preocupados com a questão do linchamento virtual, não é? Que é algo que tem acontecido também, e também bastante forte, com a população LGBTQIA+, não é? O que, em suma, nós vislumbramos e nós queremos propor é como entender que se dá e que se manifesta o discurso de ódio nessas redes sociais digitais, entendendo que há uma oportunidade de, entendendo como ele se manifesta, buscar, identificar onde ele ocorre e poder buscar canais e alternativas para combater. O que as plataformas têm feito hoje, na moderação do discurso de ódio nas redes sociais digitais, é muitas vezes apagar o conteúdo ou banir um usuário, entre aspas, né, alguém que é usuário da plataforma, dos seus canais, não é? Eu imagino que aí há um debate que nós precisamos avançar, não é? Por quê? Porque não basta apagar algo. Esse algo, ele é o registro de um fenômeno, de um fato que aconteceu. Esse discurso de ódio foi propagado. Uma vez que isso aconteceu, não basta que nós apaguemos. Essa marca, ela precisa induzir outros tipos de políticas públicas para que nós possamos entrar em outros acordos do que também acontece no ambiente digital, do que acontece nas redes sociais digitais, não é? Só apagar é uma das facetas do que nós temos que discutir. A outra coisa que nós temos que discutir em relação a essas redes sociais é quem são essas empresas que fazem a mediação das plataformas onde acontecem essas expressões de discurso de ódio. Por trás das expressões de discurso de ódio, há uma moderação de uma empresa capitalista no sentido de como que ela se coloca na sociedade, que tem às vezes um valor, um orçamento, um rendimento maior do que de muitos países, não é? Que tem influência e que tem poder e que tem uma posição na sociedade que é determinante em muitos casos, vide escândalos que nós vimos recentemente, como o da Cambridge Analytica, como que isso está presente nas eleições norte-americanas, como que elegeram o Trump, como isso está presente nas eleições brasileiras que elegeram o Bolsonaro, não é? Então, há um novo mediador. Há um novo mediador no terreno público, na praça pública, como que o Pedro colocou, que a internet se torna, né? Que ela amplia essa praça pública. E nós não discutimos quem é esse mediador. E nós não estamos discutindo que ferramentas esse mediador está utilizando, né? Como é que funciona o algoritmo do Facebook? Como é que funciona o algoritmo do Twitter, que determina o que eu vejo e o que eu não vejo, né? Então, tem essa discussão, que é uma discussão muito importante que nós precisamos fazer, uma discussão sobre a ideia de Estado informacional, um novo modelo de Estado que surge, né? É um Estado que é pautado pelo fluxo informacional, por novos modelos de governança, por nova ideia de geografia
nova ideia de economia, não é? O poder do Estado é cada vez mais diminuído. Então, quando a professora Maria dos Remédios fala da importância das leis, da importância da Constituição, de quando que o Legislativo está, às vezes, garantindo que os direitos sejam cumpridos, não é? Que estavam lá na nossa Constituição. Por outro lado, nós também vemos uma diminuição deste Estado, que até então é o legislador. É contrassensual. Nós estamos vivendo um momento bastante complexo, né? Porque a gente está vendo nascer um novo modelo de relações dentro de uma ideia de cultura digital. O paradigma de como que funcionava as relações entre estados, esse paradigma foi quebrado. Nós estamos no olho do furacão vendo as coisas mudarem, e é preciso que a gente enxergue quem são esses outros atores. Não é só mais o Estado. Tem outros atores sendo bastante determinantes na mediação das nossas relações sociais, não é? E nós não falamos sobre eles, ou, às vezes, nós apagamos esses atores do debate. Às vezes, a gente só enxerga o Estado, né? Então, aí há um risco bastante grande, não é? É isso, eu acho que eu já estou me alongando, é só um pouco o início das angústias que nós temos aqui, mas eu fico feliz porque nós estamos falando de diversidade, né? E lembrando um colega que trabalha comigo, ele sempre repete um bordão que eu aprendi a gostar muito, que ele fala assim, pela genealogia do ou pela genealogia do e contra a ditadura do ou, não é? Nós temos que falar de diversidade é falar nessa acolhida, né? Por que pensar no coletivo tem que excluir o outro? O debate do coletivo é um debate que cabe todo mundo, não é? Então, falar dos direitos LGBTQIA+, é falar de um tema de todos nós, de um tema coletivo, um tema nosso enquanto sociedade. Agradeço ao professor Rodrigo pela sua fala. Vou fazer um brainstorm aqui dos comentários e colocar algumas questões que foram levantadas pelos nossos internautas que estão acompanhando a nossa live. Então, primeiro, para animar vocês, muitos elogios, tá? A todos vocês. Pedro, você é tudo para a Diana, tá mandando, né, um elogio, um carinho especial para você, também para o André, a Elma, né, um ser humano maravilhoso, então há muitos elogios aqui, para todos os nossos convidados. A professora Fátima destaca aqui a fala forte, né, da nossa paraibana, doutora Maria, e, enfim, vamos para as questões aqui. É um tema realmente que anima e cria um ponto de interlocução importante nesse momento, em que a gente precisa ter mais tolerância, mais afeto e mais carinho pelas pessoas, né, por todos. Vamos começar aqui por um posicionamento, né, uma inquietação da Raelma, né, comentando a questão do papo de ideologia, né, que é uma desonestidade, essa questão, a perseguição é uma desonestidade intelectual, absurda, e ela faz a seguinte questão: o discurso de ódio contra as pessoas sempre foi terrível nas redes, isso já tem alguma perspectiva de criminalização? E como agir diante disso? De que maneira podemos reagir? E aí eu coloco a questão institucional, né, que a doutora Maria já comentou, há muita morosidade no Congresso e nos nossos legisladores em relação a essa questão. Então, como vamos nos posicionar sobre o tema? O professor Rodrigo já levantou uma questão importante, né, da responsabilidade do papel da universidade em discutir, pesquisar e propor política pública. Eu acho que é uma
um aspecto muito importante que tem que ser incentivado e valorizado, tá? E os comentários sobre a questão do cyberespaço, né, do espaço de muita coisa ruim, mas também coisas boas. Eu acho que as estratégias de trabalho em relação ao uso estratégico da comunicação nas redes sociais tem que servir também para desmistificar e trabalhar as questões, inclusive a da legislação, com um movimento que existe hoje de ativismo e de mudanças, né? Então, eu vou tomar aqui as palavras da Raelma, colocar para vocês comentário o que é possível fazer numa perspectiva de criminalização para agir diante de tanto preconceito, de tanto ódio nas redes sociais. Então, vou jogar a pergunta para vocês numa rodada, né, e a gente pode começar na sequência que iniciamos no começo da live. Obrigada. Eu primeiro? Elmira? Isso, André. Isso. Então, eu queria, né, eu acho que é uma excelente provocação da Raelma, aproveitar e mandar um beijo para ela, que é uma querida, né, e lembrar uma citação do Martin Luther King, que ele diz que a injustiça em qualquer lugar é uma ameaça à justiça em todo lugar. Então, eu acho que no dia que toda a sociedade começar a se incomodar com essa desigualdade provocada pelo machismo, pelo racismo e pela LGBTfobia, a gente vai, sim, conseguir garantir instrumentos eficazes que combatam todo tipo de ódio e todo tipo de violência, né, pregada, inclusive, nas redes sociais. É preciso que a gente também, professor, produza cada vez mais pesquisa, e eu acho que a universidade, nos últimos 20 anos, vem ajudando muito nesse sentido, né? Mas é que também a sociedade comece a repensar que o problema do racismo não é só dos negros, né? Que o problema do machismo não é só das mulheres. Então, a gente precisa enxergar que são problemas coletivos, né? E que a gente só vai conseguir solucioná-los se a gente conseguir mobilizar politicamente o conjunto das instituições que compõem a sociedade. A família faça o seu papel, a religião faça o seu papel, o Estado faça o seu papel, e o Estado nos seus 3 poderes, né? O executivo, o legislativo e o judiciário. Enquanto tiver espaço para o discurso de ódio, enquanto tiver espaço para elegermos, né, figuras políticas que perseguem os direitos humanos e as chamadas minorias, a gente vai ter muita dificuldade de fazer com que a gente reduza, né, esse alto grau de ódio e de violência que ainda é muito presente na nossa sociedade. Ok. Doutora Maria? Eu estava procurando o microfone. Esses discursos, a gente não pode confundir o discurso a liberdade de expressão com o discurso de ódio. Então, é sim crime, a gente já tem vários casos assim, em que a gente identifica e que a gente chama o autor daquele discurso de ódio a responder criminalmente. E muitas vezes, além de criminalmente, também em outras esferas, administrativamente também. Isso é importante salientar, que a pessoa, no discurso de ódio, ela pode responder tanto civil como criminalmente, e além do civil e criminalmente, também administrativamente. Ok, vamos seguindo, né, na discussão, na mesma ordem, o Pedro agora. Muito importante o que vocês comentaram, e eu estava pensando aqui as fake news, né? As contas fakes que acontecem dentro dessa praça pública, né? Esse anonimato desses agressores, a gente também tem que pensar essas questões. É muito importante também fazer essa questão, essa liberdade de expressão que a galera tá confundindo, sabe? Com esse discurso de ódio bem pontuado, remédios. A gente precisa criminalizar, a gente precisa pensar em como criminalizar, e porque hoje, eu, se eu não me engano, se alguém puder comentar
nos comentários, a gente tem um processo legislativo que criminaliza as fake news da Covid. Mas agora a gente precisa de uma criminalização das fake news em geral, talvez, né? Porque ela traz junto o discurso de ódio, ela traz uma desvalorização da ciência, ela traz malefícios exageradamente assim. Pensar o que é possível fazer com esse discurso de ódio na internet, além da criminalização, a gente tem que ter um sistema educacional importante. Falar de educação racial, de gênero, de classe e sexual nas escolas, né? Para que eles cresçam e não promove essas fake news. Então é base. É saúde e educação, é base. Eu estou falando aqui também como o estudante de movimento estudantil que vai sempre pontuar. Saúde e educação são os básicos. É isso. Obrigado. Rodrigo. A pergunta da Raelma é muito importante, né? E eu estava pensando quanto que nós, nesse debate para criminalizar aquilo que acontece na internet, temos buscado criar novas leis, e enquanto não conseguimos criar novas leis, vamos adaptando as leis que nós tínhamos anteriormente, não é? É uma questão muito interessante. Eu até estava lembrando um pouco da história da internet, né? Como que a gente começou a olhar para a internet, a partir da história dela, como uma terra de ninguém, como um espaço sem lei, não é? Quando a história da internet tem uma coisa bastante interessante, né? Que é essa coisa da descentralização, né? De você não ter nós centralizados de poder. E como que a gente pegou esse detalhe e extrapolou para a ideia de terra sem lei, de onde pode valer o anonimato, onde a minha privacidade pode ser usurpada, onde todo mundo pode falar, mas onde algumas empresas têm mais condições, ou algumas empresas, ou alguns atores, alguns personagens têm mais poder de estar de conhecer e de estar neste espaço. Eu tenho um pouco de dúvidas em relação a leis tão específicas que enxerguem, que possam ir criando em relação à internet leis para o combate do discurso de ódio na internet. Eu vejo que a lei que nós temos que ter, a legislação que nós temos que ter, as políticas públicas que nós temos que ter, é uma política pública ampla, para que combata o discurso de ódio, ou o discurso um discurso que ofenda qualquer direito humano, em geral, né? Não só na internet, mas na sociedade como um todo, né? Então, o que nós precisamos é avançar nas nossas legislações, na nossa Constituição, e fazer valer a nossa Constituição, para que ela compreenda também os diferentes espaços, os diferentes contextos. A internet não é um território à parte da sociedade. Ele é um lugar diferente de fala, de espaço e de tempo. E por isso mesmo, por nos proporcionar diferentes espaços e tempos, nós podemos nos reunir como nessa mesa redonda, Brasília, Curitiba, a professora Maria dos Remédios está na Paraíba, é isso? Exato. Então, olha só como nós podemos experimentar novas formas de espaço e tempo, que são diversas, que são diferentes, mas nem por isso são menores. Há um debate atual em relação à Covid-19, em relação às tecnologias que nós estamos experimentando para o ensino remoto emergencial, não é? E esse debate está difícil, esse debate sobre o uso das tecnologias está difícil, porque nós não vencemos ele anteriormente. Porque nós anteriormente não vencemos um debate sobre diferentes formas de conexão, e que cada uma delas tem o seu jeito, tem a sua riqueza, tem o seu pró e tem o seu contra, né? Em que momentos eu vou utilizar uma tecnologia como essa para fazer um debate como esse? Em que momentos eu não vou prescindir do presencial? Né? Em que momento se aplica a lei de criminalização? Tal qual, neste espaço,
tal qual essa lei vale para nós como conselheiros. Eu imagino que nós precisamos avançar nisso. Há a proposta da LGPD, que está aí, que é um tema que nós precisamos discutir, né, com a Lei Geral de Proteção de Dados. É um tema que já na Europa já avançou, mas que nós temos isso agora no Brasil bastante em alta. Nós precisamos discutir isso, nós precisamos discutir a questão da privacidade, né, porque, às vezes, e aí o último comentário que eu faço em relação à criminalização, nós também precisamos desenvolver competências informacionais, e esse é um pouco o tema em que eu e a Elmira temos aí uma intersecção, não é, Elmira? Para entender os contratos que nós assinamos quando aceitamos participar de uma rede social. Qual que é o termo de privacidade que eu assinei? Qual que é o termo de compromisso que eu assinei ali? O que eu assinei quando eu criei o meu usuário? Nós precisamos avançar, como o Pedro falou, nesse debate nas escolas, não é? Porque esse debate sobre uma visão crítica que eu tenho de estar no mundo é também um debate de como que eu estou no mundo nas redes sociais digitais. Eu preciso entender o que é aquilo, quais são os limites, né? O que envolve a minha exposição, o que envolve os dados que eu concedo, porque eu dou direito para o uso dos meus dados o tempo todo, né? Enfim, é mais algo complexo dessas redes que nós precisamos entender. Obrigada, Rodrigo. Na sequência, nós já estamos nos aproximando do final do horário da live. Eu quero agradecer a todos que participaram, né, aos internautas que estão nos acompanhando até o momento. Temos um bom impacto, né, dessa discussão aqui nas redes, com muitos elogios a vocês todos, muito carinho, corações, palmas, e o Bertuzzi também manda amor, né, aqui para vocês, beijos. Então, os nossos internautas estão muito carinhosos, o que é maravilhoso. E a Diana chama atenção a um projeto de lei, né, que está tramitando sobre a questão das fake news. Aliás, tem muita coisa tramitando aí, a gente precisa acompanhar, porque é preciso alertar a população sobre o oportunismo que existe também na manipulação dessa legislação, e é preciso estar atento, ok? É preciso ler, compreender, discutir. Ninguém pode aprovar projeto de lei nenhum sem uma discussão na sociedade, sem que todos participem, leiam com cuidado e entendam os impactos de cada uma das colocações. É preciso acompanhar de perto, porque só titular que temos uma lei contra isso ou contra aquilo não é realmente compreender como a legislação está sendo construída. Então, daí a importância do debate, daí a importância da universidade no contexto, tá? Aqui um comentário do Alexandre: instrumentos eficazes podem ser criados independentemente da vontade dos outros para tornar essa ideia da live de descriminalizar. Um passo a se tomar seria o mapeamento de processos. Realmente a tecnologia hoje permite uma série de dispositivos, né, algoritmos, e as próprias empresas têm mecanismos para coibir. É preciso que a gente trabalhe um pouco mais, investigue mais sobre isso e cobre mais das políticas públicas e dos nossos governantes um posicionamento em relação a essas questões. Muitos comentários. Andrei, você é uma inspiração aqui para muitos internautas, tá? Coraçãozinhos, beijos para você. Aqui a observação, né, de pessoas que, o Alexandre comentando, que não tem ideias concretas ou objetivos quando entram na internet. Pode acontecer infinitas situações para resolver isso. Um objetivo específico resolveria isso em partes. Quer dizer, a discussão passa pela educação, com certeza. Um comentário muito sobre educação. E uma pergunta da Valéria, vou pedir aos internautas, vou colocar essa última pergunta, tá? Um comentário da professora Valéria. Nossa, mas tem muitas perguntas. Vamos lá, agora que eu estou puxando aqui, e estou vendo, a professora Valéria está perguntando como vocês avaliam o princípio da... Vou pedir que vocês respondam mais rapidamente, tá? As questões. Vou colocar aqui a primeira pergunta, a questão da professora Valéria: como vocês avaliam o princípio da confiança em grupos de WhatsApp? Muitas pessoas compartilham fake news com discurso de ódio subliminares por confiarem na pessoa que postou, né? Essa é uma questão de
também, né, competências, e é preciso trabalhar, mas vamos ver o comentário dos nossos convidados sobre esse princípio de confiança, como confiar, como checar. E aí, na sequência, o comentário sobre uma rede de disseminação de comunicação violenta pelo Zap, né, que eu acho que é a rede social onde mais se prolifera e se passa notícias falsas e se promove a desinformação. A Elma, né, elogiando o professor Botelho, novamente, palminhas. Alexandre aqui. Bom, vamos comentar logo essas primeiras perguntas, porque o restante é mais uma finalização de dados. A professora Valéria coloca aqui que no sistema de monitoramento de grupos de WhatsApp abertos identifica quase 11 mil usuários em mais de 900 grupos, disseminando 140 mil notícias falsas sobre Covid. O Ministério da Saúde até tinha uma página que não está sendo mais atualizada sobre fake news. Infelizmente, pararam de fazer esse serviço. E vamos comentar essa preocupação dos internautas, na voz da professora Valéria, sobre a questão da confiança e da proliferação de falsas informações e desinformação pelo WhatsApp, tá? Uma rodada rápida. Começando pelo André. Eita, mesma ordem. Vamos lá. Eu acho que temos alguns elementos que precisam ser considerados, né? Primeiro, que existe ainda uma grande confusão entre fake news, entre informações que muitas vezes não têm fonte segura e, inclusive, aquelas notícias que são provocadas exatamente para prejudicar, né, ou para desqualificar alguém, ou algum instrumento, ou algum poder público, alguma instituição. Então, como alguém colocou aí, eu acho que já existem instrumentos suficientes para que as empresas, né, que administram, né, essas redes sociais, elas se responsabilizem também pelas informações que são circuladas e pelo tipo de mensagem que é veiculado, né? Então, é preciso que esses instrumentos sejam eficazes no sentido de coibir qualquer tipo de informação que vá prejudicar ou causar danos às pessoas e às instituições democráticas. Eu fico sempre lembrando dos exemplos que eu tenho mais próximos de mim, né? A minha mãe é policial, e ela sempre costuma muito receber várias informações e coloca no grupo da família. E eu sempre digo, mãe, a senhora precisa olhar a fonte para ver se de fato isso tem veracidade. E muitas vezes eu disse, olha, isso aqui é mentira, isso é falso. E ela ficou tão constrangida que hoje ela posta muito menos. Aí eu tenho uma tia que geralmente ela manda para mim primeiro, perguntando se tem veracidade, né? E aí eu acabei ficando com esse lugar do filtro. Então, mas nem sempre a gente consegue fazer isso na família, né? Às vezes a nossa família é tão grande, as pessoas... Então, de fato, é uma situação bastante complexa, mas eu volto a dizer que o problema não está na rede social, o problema está na falta de respeito à veracidade e as pessoas saberem que é crime compartilhar mentira ou que é crime criar qualquer notícia que vá prejudicar ou que vá causar danos às pessoas, como falar de remédio que não tem eficácia comprovada, né? Uma série de situações que vão sendo compartilhadas e que aumenta a vulnerabilidade das pessoas. Aqui a gente teve vários casos, inclusive de pessoas que foram linchadas na rua porque teve sua foto publicada, espalhada pelo grupo do WhatsApp, como alguém que tinha feito uma violência contra a criança. Então, é importante demais que a gente averigue, né, a origem daquela notícia, daquela informação. Mas nós hoje vivemos também uma sociedade contemporânea de tanta pressa, né? As pessoas estão tão ocupadas, tão atarefadas, que de uma certa forma também impede de que elas tenham um tempo adequado para verificar se aquela notícia é verdadeira. Então, tem uma série de situações que precisam ser consideradas. Eu, com relação a esse projeto do senador Alessandro, que está
no Senado, eu queria dizer que eu acho bastante complexo essa pressa de voltar um projeto de lei no momento da pandemia, onde a sociedade civil não pode opinar, não tem espaço adequado para fazer o debate necessário e ver exatamente se está colocado de forma democrática e que a gente não traga de volta a censura. Então, é preciso ter muito cuidado com qualquer legislação que a gente vá aprovar. Inclusive, lembrar que muitas legislações existem e elas não são implementadas. Então, talvez também é preciso qualificar ainda mais ou capacitar os instrumentos que a gente tem de segurança pública. Quando a pessoa é vítima de racismo ou de LGBTfobia e chega numa delegacia e o delegado não consegue lavrar esse crime como crime de racismo, é porque faltou para ele uma capacitação onde ele conseguisse identificar que aquilo é racismo, não é uma simples discriminação, não é uma injúria racial. Então, acho que precisa fortalecer a educação, fortalecer a capacitação dos serviços públicos e, principalmente, fazer com que os responsáveis pelas redes sociais, que ganham tanto dinheiro, né, que eles criem e se responsabilizem por instrumentos eficazes que possam coibir qualquer tipo de informação que cause danos à sociedade. Seguimos. Seguindo. Então, acho um problema, acho até um problema seríssimo essa questão de fake news, de notícias que não condizem com a verdade, com a veracidade. Enquanto o Andrei falava, eu lembrava que hoje eu recebi de uma pessoa bem esclarecida, dizendo que o limão curava Covid. Então, uma pessoa que é bem esclarecida recebe uma mensagem dessa, uma informação dessa, acredita e repassa. Então, isso é algo, assim, muito preocupante para a gente se preocupar mesmo, né? E sem contar que uma notícia como essas redes sociais, ela pode prejudicar uma pessoa, ela atinge uma pessoa, pode atingir na sua dignidade, pode levar a consequências seríssimas, a crimes, assim, irreparáveis para a vida de uma pessoa, né, as consequências, e é algo, assim, a se pensar, e concordo que toda lei, ela deve ser discutida com a sociedade, a gente tem que saber que lei é, do que ela se trata, para a gente saber também, primeiro operacionalizar, e depois ver as consequências. Quanto às leis que existem leis demais, como o André falou. O racismo, por exemplo, é uma lei que existe, é de 1989, né? Então tem 31 anos. E hoje ela não é aplicada como racismo, porque quando as pessoas chegam na delegacia, é lavrado como discriminação. Então, não é só a qualificação que precisa o profissional, o delegado, né? Ou quem está ali na delegacia para receber o boletim de ocorrência. Mas é preciso, fundamentalmente, a educação. Passa pela educação, passa pelo esclarecimento, passa pela formação. Então, é por aí que eu vejo. E eu me sinto muito contemplada com a participação que disse o André. Eu passo agora para Rodrigo. Não, Rodrigo não, é o Pedro. Pedro agora, depois Rodrigo. Importante a gente falar da educação, né? E quando a gente fala de educação, a gente está falando de todo o sistema de educação, desde o ensino básico até as pessoas que não tiveram acesso e qualidade da educação, né? Porque muitos trabalhadores chegam nos concursos públicos e não tem nenhuma formação, não tem nenhuma capacitação. E aí dá uma demanda à mão deles, eles não vão saber o que fazer com aquilo, né? Então, precisamos trabalhar com a educação de forma integral, universal e também equitativo, né? A gente precisa sempre reconhecer aqueles trabalhadores. Eu falo aqui do espaço que o meu TCC é saúde do trabalhador que precisa dessa capacitação, né? Que a gente entenda o seu contexto, a gente adapte a nossa comunicação e é isso. O que mais que eu tenho aqui? A questão também do WhatsApp, do Twitter. O Twitter, a gente tem uma hiperinformação. Tá saindo uma informação.
Todo tempo tá saindo um dado, tá saindo uma notícia. E no Twitter, o que tem mais de discurso de ódio é o que rola. O Twitter, ele consegue... É o que levou um conceito do... Como é que é? Cultura do cancelamento. Eu conversando com meus amigos, tem uma cultura do cancelamento. Vamos cancelar algumas pessoas, mas quando você cancela algumas pessoas, você não entende o contexto dela, você acaba tirando essa liberdade que é remédio. Obrigado. Sobre as fake news, eu acho que a questão que foi colocada, eu gosto muito de olhar para essa questão a partir da ideia disso que nós estamos chamando de competências digitais, competências informacionais, ou às vezes chamamos de letramento informacional, porque isso tem a ver com o que o Pedro estava colocando, que a professora Maria dos Remédios já colocou, que o André também já colocou, de qual que é o papel da educação nisso, né? Nós precisamos de uma educação para a vida, uma educação também para os meios, uma educação para as tecnologias, né? Por quê? Porque a tecnologia é algo que está presente na vida do ser humano. Nós desenvolvemos técnica e tecnologia o tempo inteiro. Nós precisamos entender que esta técnica não é neutra, que alguém a criou e que dentro dessas técnicas, dentro dessas tecnologias, elas estão carregadas de relações de poder, de ideologias, de visões de mundo. Quando nós começarmos a educar as nossas crianças para ter essa visão, né, uma visão ampla, uma visão que entende e que domina essas ferramentas e que se reconhece também como criador. Quando eu entendo que a tecnologia não é neutra, né, eu também entendo que eu também posso construí-la. E é esse que eu imagino que é o desafio para a população LGBTQI+, para as mulheres, para os negros, para todos nós, como seres humanos. É entender que técnica e política não é algo como uma caixa fechada, como uma caixa negra, e que nós temos que abrir, nós temos que entender, nós temos que botar a mão e nós temos que ajudar a construir. Nós temos que construir essas tecnologias. Nós temos que construir, participar do debate público, né? Nós temos que construir as leis. As leis também têm que ser entendidas aqui como algo que nós temos que participar da construção delas, é óbvio, não é? Então eu gosto, e eu tento enxergar o combate às fake news dentro dessa ideia do desenvolvimento das competências para sermos também criadores das técnicas, das tecnologias, não é? E até numa ideia de tecnologias sociais, não de uma tecnologia caixa fechada, mas de algo que seja coletivo. E como algo coletivo aberto, em constante tensionamento, em constante debate, em constante aprimoramento, não como algo fechado, né? Então, fake news é um problema atual, mas ele vai provavelmente se remodelar, se apresentar com outras caras, e nós temos que ter a capacidade de responder aos desafios que vão surgindo a cada momento. A sociedade muda, essa é uma certeza. Todo tempo nós estamos mudando, estamos vendo fenômenos novos, e com essa certeza da mudança, nós também temos que ter certeza da nossa capacidade criativa. E da nossa capacidade criativa com esse viés, como que o Pedro colocou, do amor acima de tudo, né? Porque eu não quero trabalhar e pensar o ser humano por essa imagem, por essa caixinha, por esse signo chamado ódio. Eu não quero, e eu não vejo o ser humano por essa ótica. Muito obrigada a todos os nossos convidados, aos internautas que ficaram até esse momento, né? Nós já estouramos um pouquinho do tempo, mas queria só destacar a sinergia dessa última rodada em relação à expectativa dos internautas sobre a educação e como instrumento de combate à desinformação e ao discurso de ódio que a gente está colocando, né, na matriz das nossas discussões. E eu gostaria até de finalizar tentando retomar as ideias aí do papel da educação, do papel das universidades e da necessidade de trabalharmos programas de formação
em relação a essas competências informacionais que o professor Rodrigo colocou, na competência digital, ela não é só instrumental, ela exige também uma percepção sobre valores, sobre ética, e é preciso trabalhar isso na perspectiva da tecnologia. A gente precisa, né, retomar essa discussão da formação no contexto da escola, como foi colocado aqui, e em todos os níveis, e na universidade, principalmente na discussão das políticas públicas, nas ações afirmativas e no papel que a universidade tem de promover e de levar, né, dados confiáveis e um discurso de segurança para a população. Eu quero finalizar esse momento agradecendo a todos vocês, agradecendo aos internautas que ficaram conosco até esse momento, todos foram muito carinhosos com todos nós, sou muito feliz de ter participado dessa sessão de hoje. Gostaria de agradecer ao Laboratório Ecos, a equipe, que foi muito eficiente. Tivemos um problema técnico, mas foi rapidamente resolvido. Então, a todos vocês, o meu carinho, tá? E que a gente possa se abraçar em algum momento, depois que essa pandemia passar, a gente possa estar junto em algum momento. Então, a todos vocês, meu muito obrigada. Eu vou encerrar a live de hoje, tá certo? Desejando que acompanhem, tá, a programação do Laboratório Ecos durante toda a semana, que é pautando a diversidade e o direito da população LGBTQIA+. Então, muito obrigada a todos vocês, meu abraço, tá? Um carinho grande e até a próxima.